irmãos, esse que vos fala é o pregador Emerson Salim e nós estamos aqui para fazermos o nosso vídeo do nosso canal acerca da EBD, a lição da Escola Bíblica Dominical. E nesta aula nós aprenderemos um pouco acerca da condição dos gentios sem Deus. Falaremos aí em uma proposta importantíssima. Os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Nessa lição abordaremos sobre a circuncisão e a incircuncisão. É por isso que o texto áureo, no capítulo de número 2 de Efésios, versículo de número 11, diz: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircunciso, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros. Glória a Deus para sempre, herdeiros das promessas. Queridos, quando nós vamos para o nosso tópico de número 1, chamados incircuncisão, na era antes de Cristo, além de mortos espirituais, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Um exemplo no Antigo Testamento está quando Davi foi lutar contra o gigante Golias. Perceba que Davi diz ao gigante Golias, que ele é um incircunciso filisteu. Glória a Deus, isso é só um exemplo. Os gentios eram chamados de incircunciso. O conceito de circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio, do órgão sexual masculino. Esse ato era descrito pela lei como sinal externo de que a pessoa passava a pertencer a Deus, pertencer ao povo da aliança. Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 11. Glória a Deus para sempre. Então, quem não era circuncidado e, portanto, se ele não fosse circuncidado, automaticamente era excluído da aliança. Essas prerrogativas falam muito acerca de salvação. Glória a Deus. Todavia, espiritualmente falando, a circuncisão e a incircuncisão de nada servem, porque elas se dão no coração do homem. Então, a antiga condição de todos nós outros, dos gentios, sem Deus e sem Cristo, era completamente degradante, completamente horrível. É por isso que o subtópico de número 2 vai falar sobre o significado religioso da circuncisão. Qual era esse significado? Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos, como está escrito em Atos capítulo 11, versículo de número 3. Quando nós vamos para o terceiro, que fala acerca da circuncisão do coração, a boa nova que o apóstolo Paulo traz, algo novo que o apóstolo Paulo propaga, é de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne. Paulo tenta colocar na cabeça, na mente dos irmãos, que o verdadeiro circuncidado
não é aquele que lhe tiraram o prepúcio, não, que lhe fizeram uma cirurgia desta natureza, mas isso procede de forma interna e não externa. Deus nunca foi e nunca será voltado ao estereótipo, voltado à beleza física, voltado à beleza exterior. Deus se agrada daquilo que está no interior. É lógico que tudo que nasce dentro, ele expõe para fora. É por isso que a santificação nunca é feita de forma externa, é feita de forma interna. Porque se eu me santifico no meu interior, tudo vai emanar no meu estereótipo, meu modo de viver, meu modo de ser, meu modo de agir, tudo depende disso. Então o quarto vai falar que a circuncisão na nova aliança, o assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Em Antioquia a questão ganhou muita dimensão, e vários debates. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Nós andamos por fé e não por vista. Nós não andamos pelo que está no estereótipo. Nós não andamos pelo que está à vista. Nós andamos pelo conceito espiritual. Glória a Deus. Então, o Antigo Testamento enfatiza a circuncisão tanto no sentido espiritual quanto no sentido carnal. O Novo Testamento valoriza somente o sentido espiritual ao atribuir-lhe um significado mais profundo, relacionando-a com a crucificação e a ressurreição de Cristo. Isso está no dicionário de Wycliffe, escrito pela CPAD, que eu tenho aqui em casa na página 423, tá? Quem quiser fazer essa consulta. O segundo tópico vai falar que de estranhos ao concerto da promessa. Nós vivíamos uma vida sem Cristo. Vivíamos separados da comunidade de Israel, alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os verdadeiros pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, dentre eles o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles, e por conseguinte estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Com isso, meus irmãos, há um ato realizado nos dias atuais que é o batismo. Esse batismo ele é feito da forma estereótica. Mas o batismo tem um simbolismo muito mais apreciativo do que a circuncisão, tá? Porque o texto sagrado diz que quem crer e for batizado será salvo. O batismo não salva, mas o salvo é batizado. O salvo se batiza. Glória a Deus para sempre. Então perceba que o terceiro tópico, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso está em Efésios capítulo 2, verso de número 12. Andávamos desprovidos da esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. E vivíamos sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas, idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel.
Os gentios não conheciam o Deus verdadeiro, nós não conhecíamos o Deus verdadeiro, mas ao conhecermos Jesus de Nazaré, nós nos tornamos filhos por adoção. No outro tempo éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa e desesperançado e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa, e revelou a nós o único verdadeiro Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Este foi o nosso breve comentário acerca da lição da escola dominical. Entenda isso. O nosso canal vai passar por muitas mudanças ao longo do tempo. Nós estamos comprando aí uma grande aparelhagem e vamos fazer um negócio muito mais interessante, muito mais bem bolado aqui para os nossos seguidores. Aguardem, coisas boas estão por vir. Logo, logo iremos expor com muita profundidade os assuntos da nossa lição. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.